Olá, amigos da luz e buscadores da paz. Sejam muito bem-vindos à 10ª parte da nossa jornada pela história da Virgem Santíssima, psicografada pelo inesquecível Chico Xavier, através do espírito de Humberto de Campos. Hoje, vamos mergulhar na tocante história do apóstolo Bartolomeu, um dos discípulos mais dedicados do Cristo desde o início. Apesar de sua devoção, Bartolomeu vivia imerso em uma profunda tristeza. Suas possibilidades eram todas empregadas para acompanhar o Mestre, mas seu coração carregava um peso inexplicável. Inúmeras vezes, Jesus o encontrava perdido em meditações dolorosas. Numa noite especial, enquanto a casa de Simão Pedro fervilhava com os afazeres domésticos, Jesus encontrou um momento para falar diretamente ao coração sofrido de Bartolomeu. Com sua ternura característica, o Mestre perguntou sobre a causa de sua melancolia. Com a voz tímida e embargada, Bartolomeu abriu seu coração. Mestre, não sei explicar a razão das minhas tristezas. Só sei que o vosso evangelho me enche de esperanças por um reino de luz que nos aguarda. Quando disseste que o vosso reino não é deste mundo, senti uma nova coragem para enfrentar as misérias da terra, pois aqui, Mestre, o selo do mal parece manchar até as coisas mais puras. Por toda parte, vejo a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. As lágrimas quase impediam o apóstolo de continuar. Jesus, fitando-o com brandura e uma serenidade que acalma qualquer tempestade, respondeu: Bartolomeu, a nossa doutrina é a do Evangelho, a boa nova, e já viste uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem em manter a esperança. Mas meu desejo é acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. E continuou: se eu disse que meu reino ainda não é deste mundo, isso não significa que eu despreze o trabalho de, um dia, estendê-lo aos corações que labutam na terra. Acreditas que eu teria vindo sem essa certeza confortadora? O Evangelho precisa primeiro florescer na alma das criaturas, para depois frutificar no espírito dos povos. Eu venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e minha mensagem trará grande júbilo a todos que a receberem de coração. O Mestre fez uma pausa. O silêncio era preenchido apenas pela intensidade de seu olhar. Então, prosseguiu, pintando um quadro da jornada terrena. A vida na terra é uma estrada pedregosa que nos conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta diária é a caminhada. Os momentos de descanso, como a manhã e a noite, são pontos de repouso. Mas presta atenção, seja na atividade ou no descanso. Cada hora, cada pequena ação, cada palavra humilde é um convite do Pai para semearmos suas bênçãos. Contudo, explicou Jesus, os homens geralmente abusam dessas oportunidades, colocando sua vontade imperfeita acima dos desígnios superiores, perturbando a própria jornada. Disso resultam os caminhos mais difíceis, necessários para corrigir as faltas. Por isso vemos tantos viajantes da terra sempre desalentados, obstinados, ferem a cabeça nas pedras, fecham os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam a vida em lágrimas e lamentos, sem enxergar a fonte cristalina, a estrela no céu, o perfume da flor ou a palavra de um amigo que Deus espalhou pelo caminho. Depois de mais um intervalo, Bartolomeu, ainda processando a profundidade daquelas palavras, perguntou: Mestre, vossos esclarecimentos dissipam meus pesares, mas o Evangelho exige de nós essa fortaleza o tempo todo. Com sabedoria, Jesus respondeu: a verdade não exige, Bartolomeu, ela transforma. O Evangelho não reclama estados especiais, mas é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes em nosso dia a dia. Por que nos fixarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Inquieto, o pescador insistiu: e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece lutar contra nós? Jesus, percebendo a raiz de suas angústias, esclareceu com bondade: qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? É a aventura que se faz com ouro, muitas vezes silenciando o coração e a consciência para aumentar as preocupações materiais? Ou é a iluminação definitiva da alma para Deus, que se alcança apenas com a boa vontade de marchar para o seu amor, mesmo por entre os espinhos do caminho? Será que a adversidade nos negócios não é um convite amigo para que a criatura semeie com mais amor? Um apelo para ir ânquela das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? A resposta calou fundo no coração de Bartolomeu. Lembrando-se de sua mãe, que partira recentemente, ele fez a pergunta que mais lhe doía:
Mestre, não é justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Retrucou Jesus. Se até aqueles sepultados no lodo dos crimes hão de ver, um dia, a alvorada da redenção, por que lamentar em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo. Ninguém fica órfão na terra, pois tudo é de Deus e todos somos seus filhos. É por isso que todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. O silêncio do Mestre indicou o fim daquela lição transformadora. A hora já ia avançada e Bartolomeu se despediu. O olhar de Jesus naquela noite parecia mais doce e brilhante, e o leve toque de suas mãos nos ombros do apóstolo Daxuli, uma sensação de bem-estar completamente nova. A caminho de casa, em Dalmanuta, Bartolomeu sentiu o mundo se transformar. A noite estava mais bela, as estrelas pareciam luzes de um palácio divino, as águas do lago mais placeidas, e o vento sussurrava inspirações de paz. Ele tentou buscar as razões de sua antiga tristeza, mas, para sua surpresa, não as encontrou mais em seu coração. Lembrou da perda da mãe, mas agora via os desígnios divinos com outros olhos. Deus não era pai e mãe nos céus. Pensou nos conflitos com seus irmãos, mas Jesus não era o irmão mais generoso e sincero. Refletiu sobre os fracassos materiais, mas o que eram eles comparados à luz do reino de Deus que ele ajudava a construir? Chegou em casa, de madrugada. Seus irmãos o receberam com acusações, mas em vez de reagir com aspereza como antes, Bartolomeu sorriu e respondeu com explicações amigas. Ele tinha uma alegria que precisava compartilhar. Seu pai também o acusou, mas ele compreendeu. Seu pai não conhecia Jesus. Após descansar, pegou suas redes e foi para sua barca. Para cada companheiro de trabalho, teve uma palavra de consolo. O lago parecia mais acolhedor, os colegas mais acessíveis. À tarde, não discutiu com os comerciantes. Ao contrário, encheu-lhes o espírito de boas palavras. Bartolomeu havia transformado todo o seu desalento em um cântico de alegria, sob o sopro renovador do Cristo. No sábado seguinte, Jesus pregava às margens do lago para uma multidão. Contou a parábola do tesouro escondido no campo, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do Mestre pousou em Bartolomeu. A luz e a ternura daqueles olhos penetraram fundo na alma do apóstolo. O humilde pescador compreendeu a delicada alusão. Ele havia vendido suas vaidades e tristezas para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e gratidão, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta havia encontrado, para sempre, os júbilos eternos do Evangelho do Reino. Que essa lição de transformação nos inspire a encontrar a alegria do Cristo em meio às nossas próprias lutas. Muito obrigado pela sua companhia. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa luz com mais pessoas. E sigam o adjunto Agano Mestre, Paulo Roberto. Fiquei em paz e até o nosso próximo encontro.